Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos gravar o vídeo da nossa aula ao vivo que a gente já deu, mas para vocês terem o vídeo. Então, eu estou falando do caderno 2, módulo 10, falando sobre quadriláteros notáveis. Então, pessoal, a gente vai conversar hoje sobre 5 quadriláteros importantes. Quem são esses nossos quadriláteros importantes? Quem são esses nossos quadriláteros notáveis? Então, vamos começar. Primeiro deles, vamos falar sobre os trapézios. Então, o que é um trapézio? Um trapézio é um quadrilátero que possui dois lados paralelos. Belezinha? Então vamos lembrar, ó, trapézio é esse aqui, ó. Tem um lado paralelo ao outro e tenho aqui dois lados que não são paralelos. Os lados paralelos a gente vai chamar de base. Então tenho aqui a base menor e tenho aqui a base maior. E como é que vão se chamar os dois lados que não são paralelos? Eu vou chamá-los de lados transversos. Então, é este aqui e esse outro aqui, beleza? E só para a gente lembrar, a altura vai ser a distância entre os dois lados paralelos. Depois dos trapézios, a gente tem um outro quadrilátero para a gente conversar, que vai ser o paralelogramo. Então, o paralelogramo, fazendo aí uma analogia, é um quadrilátero já um pouquinho mais sofisticado. É um quadrilátero que tem 2 a 2. Os seus lados são paralelos. E, consequentemente, esses dois lados, 2 a 2 lados paralelos, serão de medidas iguais. Então, imagina aqui, ó, esses dois são os dois lados paralelos e estes dois são os outros dois lados paralelos. Então, 2 a 2, eles vão ser de medidas o quê? Iguais. Ainda vou ter o seguinte, enxerga para mim esse ângulo alfa e esse ângulo beta aqui de cima, tá vendo? Lembra lá de trás quando a gente falou sobre retas paralelas cortadas por transversais? Estes dois ângulos são colaterais internos e, portanto, a soma destes dois ângulos vai dar quanto? 180 graus. Esse e esse lado também são paralelos. Aqui é uma transversal. Esse ângulo aqui, alfa, vai ter a mesma medida desse. E, consequentemente, esse ângulo beta aqui, a mesma medida desse. Então, nos paralelogramos, a gente tem 2 a 2 os lados paralelos e de medidas iguais, ângulos opostos também de medidas o quê? Iguais. Vamos a um terceiro quadrilátero que a gente vai ter aí. O nosso terceiro quadrilátero é o retângulo. E o que é um retângulo? Um retângulo é um quadrilátero que também tem todas as propriedades do paralelogramo. Então, ele é um paralelogramo, 2 a 2 seus lados paralelos, 2 a 2 seus lados de medidas iguais, com um ângulo reto.
Então, lembra do que eu escrevi agora há pouco? Se dois ângulos consecutivos somam 90 graus, se um medir 90, o outro também mede 90. E, consequentemente, todos os lados medem 90 graus. Então, vamos lembrar que o retângulo é um polígono equiângulo. Ou seja, tem todos os ângulos de medidas iguais, porém, não tem todos os lados de medidas iguais. Vamos ao quarto deles, o losango. E o que é um losango? Um losango é um paralelogramo agora cujos lados são todos de medidas iguais. Então, o meu paralelogramo o meu losango, perdão, é um paralelogramo com lados de medidas iguais, ou seja, com lados congruentes, tá? É o balãozinho, é a nossa parte amarela da nossa bandeira. Então, o losango é um polígono equilátero. Ou seja, ele tem todos os lados de medidas iguais, mas não tem os ângulos internos de medidas iguais. E para a gente finalizar, a gente tem o quadrado. E quem é o quadrado? O quadrado é o nosso quadrilátero, que é um polígono regular. Por quê? Ele é um retângulo e losango ao mesmo tempo. Ou seja, o nosso quadrado, este sim, ele é um polígono regular. Por quê? Ele é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. Pessoal, então, vamos lembrar, estes são os 5 quadriláteros notáveis que a gente tem, que a gente estuda. Os demais polígonos com 4 lados são simplesmente chamados de quadriláteros. E com isso, pessoal, a gente vai fazer os exercícios 1 e 2. Depois eu volto a falar de teoria e daí a gente faz os exercícios 3 e 4. Então, vamos lá. Vamos começar a conversar. Então, eu vou chegar para vocês e vou dizer o seguinte. Espera aí, por aqui mais perto. Então, vamos começar a conversar agora um pouquinho sobre os 2 primeiros exercícios. Então, veja o que ele vai falar para a gente aí nos 2 primeiros exercícios. Primeiro, eu tenho um paralelogramo onde as medidas de 2 ângulos internos consecutivos estão na razão de 1 para 3. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tiver, por exemplo, um lado que meça x, o outro lado vai medir quanto? 3x. Se a razão fosse 2 para 5, um lado mediria 2x, o outro lado mediria 5x. Então, vamos começar a resolver aí o nosso primeiro exercício. Então, eu vou fazer um desenho, lembrando mais uma vez a vocês que não temos nenhum tipo de problema estando na geometria. O que vale não é o desenho, porque o desenho normalmente na geometria, ele vem fora de escala.
eu não estou dando aula de desenho geométrico, então o meu desenho é meramente ilustrativo, tá? Então, não se baseie no desenho para tentar calcular uma medida, não se baseie no meu desenho para tentar calcular um ângulo, isto não vale. Então, vamos lá. O nosso paralelogramo é aquele quadrilátero que tem 2 a 2, seus lados paralelos e seus lados de medidas o quê? Iguais. Então, esse lado mede tanto quanto esse lado aqui mede tanto quanto esse. Daí eu vou chegar para vocês e vou dizer o seguinte: se a razão entre os ângulos é de 1 para 3, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu chamar esta medida de x, esse consecutivo ou esse de cá, que são de medidas iguais, ele vai medir quanto? 3x. E lembra do desenho que a gente comentou agora há pouco? Se eu tenho dois ângulos consecutivos num paralelogramo, eles são colaterais internos, ou seja, a soma deles é igual a 180 graus. Ou seja, se eu somar x com 3x, o resultado disso é quanto? 180 graus. Portanto, 4x é igual a 180 graus. E, portanto, este ângulo aí de medida x é igual a quanto? 45 graus. Então, se esse mede 45, o outro ângulo é o triplo dele. O outro ângulo medirá 135 graus. E com isso, pessoal, no nosso exercício, a alternativa é a alternativa A, onde ele pede para a gente quanto mede o menor destes ângulos. Belezinha? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Então, vamos dar sequência agora no nosso exercício 2. Veja o que ele diz. Agora, o quadrilátero ABCD da figura seguinte é um quadrado. Então, vamos lembrar, se ele é um quadrado, todos os lados são de medidas iguais. Todos os ângulos internos também medirão 90 graus. E o triângulo CDE é um triângulo equilátero. Pessoal, vamos lembrar um pouquinho? Triângulo equilátero era um polígono regular também. Ele tem todos os lados de medidas iguais, ele tem todos os ângulos também de medidas iguais. E cada ângulo interno do nosso triângulo equilátero mede quanto? 60 graus. Eu quero calcular a medida do ângulo θ, que está marcado aí na nossa figura, cujo ângulo θ ele apelidou de D de dado, B de bola e de elefante. Então, de novo, vamos fazer aí o nosso desenho e vamos começar a comentar algumas coisas que a gente tem aí. Então, vamos lá. Olha para mim para o exercício 2. Então, de novo, se é um quadrado, todos os lados são de medidas iguais. Então, veja aqui comigo, ó. A medida deste lado é igual à medida deste lado, que é igual à medida deste lado, que é igual à medida deste lado. Lembre-se que por ser um quadrado, todos os meus ângulos medem 90 graus.
Então, este ângulo aqui mede 90 graus, este ângulo aqui mede 90 graus, este ângulo aqui mede 90 graus, este ângulo aqui também mede quanto? 90 graus. Os nomes dos vértices são A, B de bola, C de cebola, D de dúvida. Veja que o meu quadrado tem um lado em comum ao triângulo equilátero. Então, eu também vou desenhar a medida dos lados do triângulo equilátero com a mesma cor das medidas do lado do meu quadrado. E vou chegar aqui e vou dizer para vocês que este vértice aqui é o vértice E. E vou dizer ainda para vocês que este ângulo aqui é o ângulo que mede quanto? 60 graus. Então, acompanhe aqui comigo. Quando eu unir esse vértice B de bola ao vértice E, eu vou ficar com o triângulo B de bola, C de cebola, E de elefante, como sendo um triângulo isósceles. Então, o B de bola, C de cebola, E de elefante é um triângulo isósceles, ou seja, ele tem dois lados de medidas iguais. Ora, se ele tem dois lados de medidas iguais, esse ângulo que eu estou marcando aqui, x, e esse ângulo que eu estou marcando aqui, x, são ângulos de medidas iguais. Porque note aqui, ó, esse e esse lado são congruentes. Então, eu vou dizer para vocês que a soma destes ângulos é igual a 180 graus. Ou seja, x mais 90 mais 60 mais x é igual a quanto? 180 graus. Daí eu tenho o seguinte, que x mais x são 2x. 90 com 60 viram 150 graus. Igual a quanto? 180 graus. Belezinha? Daí eu vou chegar para vocês e vou dizer que 2x é igual a 150 somando. O 150 vai passar o quê? Subtraindo. É igual a 30 graus. E, portanto, este meu ângulo x, ele mede quanto? 15 graus. Pronto. Achei esse pedacinho aqui. Este ângulo aqui, ele está medindo para mim quanto? 15 graus. Daí, pessoal, eu tenho uma outra construção. A minha outra construção sai aqui do vértice B e liga lá no vértice D. Ora, quando eu sair aqui de B e ligar lá no vértice D, eu fiquei, veja se você enxerga, com dois meios quadrados. Eu fiquei com dois triângulos isósceles também e um ângulo reto. Então, eu tenho um triângulo retângulo isósceles. Do mesmo jeito, eu vou chegar para vocês e vou dizer o seguinte. Esse ângulo aqui de cima tem a mesma medida desse ângulo aqui de baixo. Vou chamar estes dois ângulos de y. E quanto vai medir este ângulo y? Ora, o triângulo B de bola, A de amor, D de dúvida, o triângulo B de bola, A de amor, D de dúvida, também é um triângulo o quê? Isósceles. Certo ou não? Portanto, y mais 90 graus mais y também somam quanto?
180 graus. Ou seja, 2y é igual a 90 graus, que eu vou passar esse 90 subtraindo, e, portanto, y vale quanto? 45 graus. Então, confere para mim. Se eu tenho 45 graus aqui para cima, eu também vou ter que todo este ângulo aqui, ó, também é y e também mede quanto? 45 graus. Por quê? Porque lembra, aqui inicialmente eu tinha um ângulo de 90. Se eu tenho 45 para cima, eu também vou ter 45 graus para baixo. E daí ficou fácil achar aqui o meu ângulo θ. Quem vai ser o meu ângulo θ? Ora, o meu ângulo θ é o y menos x. O y mede quanto? 45 graus. O x mede quanto? 15 graus. Portanto, este meu ângulo θ, ele mede quanto? 30 graus. E aí, pessoal? Deu para entender? Tudo bem? Tudo certo? Então, vamos lá. A alternativa do teste é a alternativa D de dado. D de dúvida. Deu para entender, então, pessoal? Quando você tiver um desenho e tiver, assim, muita coisa marcada, eu sugiro a você que faça as construções mais devagar. Eu sugiro a você que faça essas construções aos poucos e vá tentando calcular a medida aí de todos os ângulos que estão envolvidos no nosso problema. Tudo bem, queridos? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Vamos agora falar mais um pouquinho sobre teoria. Vamos conversar agora um pouco sobre o Teorema de Tales. Então, vamos lá. O que é que diz para a gente o Teorema de Tales? Então, o Teorema de Tales fala no seguinte. O Teorema de Tales diz para a gente assim. Num feixe de retas paralelas. Então, vamos lá. O que é um feixe? Um feixe são 3 ou mais retas paralelas. Então, eu tenho que ter no mínimo 3. Determina para a gente segmentos homólogos proporcionais. Então, do que é que eu estou falando? Reta R, reta S, reta T. Então, eu tenho aqui o meu feixe de retas paralelas, cortadas por duas retas transversais. São elas as retas A e B. Então, eu vou ter aqui 4 segmentos. Eu poderia ter mais retas transversais também. Mas vamos começar no mais simples para depois a gente ir evoluindo. Então, vou marcar para vocês aqui alguns pontos. E o que eu quero dizer com os tais segmentos homólogos proporcionais? Eu quero dizer para vocês que segmentos entre o mesmo par de retas paralelas possuem razões constantes.
Então, eu vou chegar para você e vou falar assim, tá vendo a reta AB? Quem é a reta AB dentro do mesmo par de retas paralelas na outra transversal? É o A', B'. Então, é isso que eu vou escrever. AB está para A', B', assim como, por exemplo, eu posso pegar aqui BC. Quem é BC na outra transversal? É o B'C'. Então, BC, quem é BC na outra transversal? É o B'C'. Assim como, olha para mim, AC, quem é o AC na outra transversal? A'C'. Então, AC está para A'C'. E essas razões dão sempre um mesmo valor constante. Essas razões são sempre iguais. Então, o que a gente pode fazer? Conforme o nosso exercício, eu posso igualar duas razões, formando então uma proporção. E lembre-se que aí na hora de escrever a minha proporção, nós temos 8 maneiras diferentes de escrever a proporção. Então, vamos dar uma olhada nisso, vamos aplicar isso nos nossos exercícios para a gente ver como é que isso acontece. Então, olha para mim para o exercício número 3. Ele te dá um desenho similar a este, dizendo para você o seguinte: as retas R1, R2 e R3 são retas paralelas. E os comprimentos dos segmentos das transversais S e T estão indicados para a gente na nossa figura. Com isso, calcula para mim, então, o valor de x. Então, vamos desenhar aqui o nosso exercício. Para a gente ver, então, como é que a coisa vai ficar. Então, vamos lá. Então, nós temos o seguinte para o exercício 3. Eu tenho aí as minhas 3 retas paralelas, R1, R2 e R3. Então, primeira, segunda e terceira. Eu tenho aí as minhas duas transversais. Eu tenho aí as seguintes medidas. Aqui é x, aqui é 15, aqui são 6/5 e aqui vale 3. Queridos, eu diria para vocês o seguinte: neste exercício não há nem necessidade de você montar a razão. É claro que eu vou montar. Mas você pode pensar no seguinte, olhe para mim. Por exemplo, do 3 para chegar no 15, por que número eu devo multiplicar? Horas, eu multiplico por 5. Faça o mesmo raciocínio dentro do outro par de retas paralelas. Se eu pegar 6/5 e também multiplicar por 5, a resposta do x vai ser quanto? 6. Para matar um teste, acabou. Você não precisa ficar escrevendo muita coisa. Mas é claro que eu vou montar as nossas razões e vou igualá-las, formando então a nossa proporção. Então, o que eu vou escrever? Usando apenas os dados do problema. X está para 15,
x está para 15, assim como 6/5 está para 3. Assim como 6/5 está para 3. Podia ter montado x está para 6/5, assim como 15 está para 3. Mesma coisa, não faria diferença nenhuma. Daí, eu posso pensar aqui na divisão de fração e escrever x está para 15, assim como... Como é que era mesmo que dividia a fração? Copio a primeira, 6/5, e multiplico pelo inverso da segunda. Quem que é o inverso de 3? É 1/3. Daí, cabe aqui uma simplificação. Olha, eu posso dividir aqui por 3, 2, aqui por 3, 1. Sobrando para mim o quê? X está para 15, assim como 2 está para 5, né? O que eu vou fazer agora? Esse 15 dividindo passa para o outro lado com operação inversa. Passa para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, quem é x? É 15 vezes 2/5. Lembre-se, se eu for multiplicar a fração, eu multiplico em linha. 15 vezes 2, 30. 30 dividido por 5, 6. Ou ainda, aqui por 5 dará 3, aqui por 5 dará 1. E daí eu vou chegar para vocês e vou dizer 3 vezes 2. O resultado disso vai ser quanto? 6. Então, eu tenho aqui que x é igual a quanto? 6. E sendo x igual a 6, a gente vai ter aí a alternativa do teste, alternativa E. Pessoal, tudo bem? Tranquilinho? Fácil de entender? Então, vamos terminar. O exercício agora é o 4 e é um exercício mais contextualizado sobre o que a gente está falando. Então, veja lá. No desenho acima apresentado, as frentes para a rua A de 2 quarteirões são eles os quarteirões 1 e 2, medem respectivamente 250 e 200 metros. Já a frente do quarteirão 1, que tem 250 metros, para a rua B, mede 40 metros a mais, ele é maior do que a frente do quarteirão 2 para a mesma rua. Sendo assim, podemos afirmar que a medida em metros da frente do menor dos 2 quarteirões para a rua B é... Quem vai ser o menor dos 2 quarteirões? É o quarteirão 2. Então, eu quero saber qual é a frente do quarteirão 2 para a rua B. Então, com isso, pessoal, vamos montar aí os nossos exercícios. O nosso desenho para a gente resolver o nosso exercício. Então, vamos lá. Então, no exercício 4, eu terei o seguinte. Olha aí no nosso desenho. Vamos escrever o seguinte. Temos aí a nossa rua A e temos aí a nossa rua B. E temos aqui os nossos quarteirões 1 e 2.
Mas como é que você sabe que o quarteirão 1 é maior que o quarteirão 2? Pela informação que está no texto. Você viu que aqui está escrito 250 e aqui está escrito 200? Portanto, o quarteirão 1 é maior que o quarteirão 2. Agora, se eu chegar para vocês e disser que o quarteirão 2 mede X, tem X de frente para a rua B, o quarteirão 1 tem X mais 40 metros, porque ele é o maior. Pronto, é só a gente montar, então, a nossa proporção. Por exemplo, 250 está para 200, assim como x mais 40 está para x. Pessoal, olhe para mim nesse exercício. É claro que eu posso sair daqui direto multiplicando em cruz sem me preocupar com coisa nenhuma. Porém, quanto maior o valor, maior são as nossas contas e, portanto, mais trabalho a gente vai ter se ficar com números grandes. Então, eu costumo dizer para você o seguinte: sempre que possível, simplifique. Sempre que você puder, faça simplificações. No caso das proporções, eu posso simplificar na mesma fração, numerador com denominador, ou eu posso simplificar em linha. Este numerador com este numerador, este denominador com este denominador, claro, se houver possibilidade. Então, olha para mim, eu vou tirar um zero de cima, vou tirar um zero de baixo. Daí, eu vou simplificar. O 25 por 5 dá 5. O 20 dividido por 5 vai dar quanto? 4. E daí, multiplico em cruz e vou resolver. Então, o que eu vou escrever aqui, ó? 5x é igual ao quádruplo de x mais 40. Pronto. Tem um parênteses, vou eliminar os parênteses. Ou seja, vou aplicar aqui uma distributiva. Escrevendo o quê? 5x é igual a 4x mais 160. Tá vendo o 4x somando? Traz para o lado de cá, ele vem subtraindo e, portanto, x é igual a quanto? 160 metros, que dá para gente, no nosso teste, a alternativa A. E aí, pessoal, tudo bem? Belezinha? Deu para entender direitinho aí os nossos exercícios? Não ficou nenhuma dúvida? Então, bons estudos para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!